Sejam bem-vindos à segunda temporada do Ítalo Mundo Afora. Antes de ir para Braga, eu queria passar ali na Avenida da Liberdade para a gente dar uma olhada num monumento que tem tudo a ver com a história recente de Portugal. Isso aqui tudo foi construído por causa de uma pessoa fiel, mas no fundo é assim, olha, o que importa é o que o que se chama de maternidade ou paternidade espiritual. O que é isso? Eu estou aqui no Science Center em Harvard, eu vou falar sobre a psiquiatria e o uso de esteroides anabolizantes. A lenda é que aqui era o Rio Letes? É, que era um rio, se você cruzasse, você perdia a memória. Você acha impossível ser feliz o tempo todo? A gente não pode estar feliz o tempo todo. É possível estar sempre constante. Embora isso faz parte da minha história, eu tô com medo disso não fazer sentido pra mim. Eu falei que às vezes é só sobre simplificar. Chegamos às 4h40 da manhã aqui em Lisboa, depois de uma boa viagem desde o Brasil. Estamos só esperando abrir a locadora de veículos ali pra gente pegar o nosso carro e ir direto pra Braga. Vamos ficar uns diazinhos lá, vou dar uma conferência, depois a gente vai subir pra Galícia, vamos começar a gravar mais os episódios do Mundo Afora. Depois a gente desce pra Fátima, o pessoal tá numa expectativa muito alta, então sejam bem-vindos à segunda temporada do Ítalo Mundo Afora. Antes de ir para Braga, eu queria passar ali em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para a gente dar uma olhada num monumento que tem tudo a ver com a história recente de Portugal e do mundo. Em primeiro lugar, tem um obelisco presidido por uma figura de bronze com um leão do lado, ali ó, que é o Marquês de Pombal. E esse monumento ele encabeça a Avenida da Liberdade. Esse é o nome da avenida de Portugal, aqui nas avenidas mais importantes de Lisboa. Só que quando a gente chega ali perto do obelisco, na face leste dele, começam a descrever os feitos do Marquês. Vamos dar uma olhada ali nos feitos do Marquês de Pombal. Expulsão dos jesuítas. O cara é da liberdade, mas nem tanto, né? Expulsão dos jesuítas, é o primeiro que está ali, ó. Antes de a gente estar aqui, a gente estava falando de Santiago. Cara, é impactante ali o túmulo de Santiago, né? Nem fala. Ajoelhado ali de frente assim, cara. Não, é algo pra mim foi também, cara. Que me impacta. Nossa, acho que esse lugar ele tem uma presença, cara, que eu acho que é a presença primeiro da alma do... Primeiro não, mas da alma dos peregrinos que, porra, que há séculos vem aqui. E uma coisa que eu queria falar lá atrás, que tava falando disso, mas, cara, isso é impressionante. Uma pessoa, Tiago Apóstolo, a personalidade dele e a fé dele construiu isso tudo. Quer dizer, Sim. dá pra entender, né? Sim. Isso aqui tudo foi construído por causa de uma pessoa fiel. É isso que eu tô querendo dizer. Né? Então, assim, as cidades que a gente pode construir, que a gente pode construir na nossa vida se a gente for fiel. E que Portugal não, mas a Espanha tem uma devoção muito à Virgem do Pilar, que é uma Nossa Senhora que eles têm devoção, né? Que a história é que Santiago, ele estava meio desiludido não, veio pra cá, pregou e não estava funcionando muito, ele estava voltando. No que ele estava voltando, a Virgem do Pilar aparece para ele e fala, continua. E ele chega até aqui, né, na cidade ali próxima, continua pregando e pronto, tá o efeito aí, né? Cristianiza todo o extremo ocidente, né? Toda a extrema Europa.
Mas vocês não tinham vindo a Santiago ainda? Não, gente, foi a sua oportunidade agora Santiago de foi vir, você, de vir te cara. ver. Santiago foi a gente você. queria fazer Santiago, só que andando. Aí a gente falou, vamos fazer o primeiro caminho de carro e depois Conhecer o caminho de carro, depois a gente vai andando. Cara, ó, se vocês quiserem que a gente faça um caminho a Santiago, se vocês quiserem se inscrever, comenta aqui embaixo no chat que eu tenho a ideia de reunir um grupo pra ver Santiago. Vai ter seleção, hein? Vai ter seleção. Maneiro. Vamos ver. Não, vai ser legal mesmo. Mas a minha ideia é sair de Braga, ok? Da sede de Braga, fazer uma viagem em 10 dias, com script, mas com tempo assim, pra reflexão espiritual, entendeu? Sim. Pegar um livro pra gente parar assim, ler, discutir o livro no meio do caminho, nas pausas, entendeu? E aí que tá, né? Lógico que isso tem a sua influência, mas eu cheguei em Portugal e comecei muito, né, me aproximar mais de Deus por causa de você. Você mudou tanto a vida dele que mudou tanto a minha por tabela, assim, sabe? A gente tá 23 anos juntos. 23 anos juntos. Maneiro, Então, assim, maneiro. hoje ficou muito mais fácil. A maneira com que eu lido com meus filhos, a maneira com que eu enxergo muita coisa hoje, é todo mundo de direcionamento teu, cara. E antigamente, antes de conhecer, eu sempre queria saber se isso era real, sabe? Eu sempre tentava, sabe, aquela coisa de... Pô, mas não é, dá pra fazer, não dá? Dá, cara, dá. Sabe, eu não preciso nem mudar com meus amigos. Não, a ideia não é essa. Porque não muda, porque nada muda. E tudo muda. E tudo muda. Essa que é a parada. E tudo muda, entendeu? Tudo muda. Essa aqui é a coisa. Pô, me sinto um pai. Hoje ser pai pra mim, eu falo que a melhor coisa da minha vida é ser pai, sempre foi. Então agora que começa a vida de verdade. Antes era uma família em construção, né? Apesar de ter se casado e tal, mas, cara, eu falei que agora, a brincadeira fica séria, agora a gente entende. Já é uma o propósito, família, mas tem cara. umas outras responsabilidades que abrem horizontes pra pessoa. E aí tem uma parada que eu acho também. Esse dia eu tava falando com uma pessoa aqui que é... Cara, que é o drama dos casais que querem, mas não podem ter filhos. Mas é real. E quem quiser entender, vai entender. E quem quiser entender e botar em prática, vai colher os frutos desse negócio. Que é o seguinte, a família, no fundo, ela tem mais vínculos... Para uma família ser real, a gente tem que conseguir criar mais vínculo sobrenatural do que vínculo de sangue. O que eu quero dizer com isso? Botar filho no mundo, coelho põe. Então, na verdade, o que a gente vai ter com o nosso filho não é só o vínculo de sangue, mas é todo o amor, dedicação, cuidado e a preocupação com o desenvolvimento da vida dele, da alma dele, da história dele, não é isso? Mas no fundo é assim, olha, o que importa é o que a gente chama, o que se chama de maternidade ou paternidade espiritual. O que é isso? É você estar diante de uma alma e estar preocupado de verdade em desenvolver essa alma e que a pessoa seja feliz. Isso você faz com filho biológico ou sem filho biológico? Sem filho biológico, é verdade. Isso faz até com amigo, eu acho. É isso que eu tô dizendo. É isso aí. Isso faz até com amigo. Eu me considero pai de uma multidão, cara. Então você tem 7 filhos? É, sim, com a Sâmia. Digo, biológico eu tenho 7 filhos, né? Mas... Mas eu tô dentro desses filhos aí, cara, porque... Quem tem filho grande é girafa e o Ítalo. Olha lá. Cara, desse tamanho, barba, porra. Você se forma em comunicação? Não, na verdade eu sou psiquiatra. Nossa senhora, que Pronto. perigo. Que coisa. É um perigo, já tô dando diagnóstico aqui, mas não vou contar. Não conta não, pelo amor de Deus. Em Buenos Aires muito contato com o pessoal não de psiquiatras, mas de psicoanalistas. Sim, é muito Você forte sabe lá. que Buenos Aires era um celeiro de... Sim, total. Buenos Aires e Rio de Janeiro também. E Quando eles vieram, eles foram pra lá. Você não Sim. exerce. Agora não, aí eu me meti com audiovisual, enfim, eu sou professor hoje, eu dou aula. Tô falando com 2 literatos, se eu tivesse o meu livro lá, eu trazia para vocês também. Tem um livro. Eu tenho 4 livros, mas o único que eu de fato gosto chama-se Chapéu do Mago, que é uma tentativa de conversa entre o tarô e a astrologia, mas desde o ponto de vista da psicologia. Afinal das contas, é um complemento aos estudos do Jung. Eu não sou junguiano, mas estudei aquilo, achei muito interessante. Mas vou pelo lado do simbolismo, não vou pelo lado da prática do tarô, nem nada disso. Eu tenho 2 livros sobre temperamentos, os temperamentos humanos. E agora publiquei um livro com a minha esposa sobre casamento, que é o 5º livro. Que esse também faz um sucesso danado.
Mas também não tem grande valor literário. É mais para ajudar mesmo, enfim. Mas não precisa ter valor literário, né? Pode ter tantos outros tipos de valor. De valor, é verdade. Você sabe a história do cavalinho e los... Não. A gente essa é não, muito legal. não tava no planejamento, no roteiro via Ponte de Lima. A gente atirou para cá hoje. Do lado de lá, ele tem um... Como é que chama? Tem a Legião Romana ali. A Legião Este Romana. um pedacinho, grupo né? Um grupo. de romanos. E ali o cavalinho, E né? de cá o chefe. O chefe. Né? E a lenda é que esse seria o rio Letes, que era um rio, se você cruzar, você perdia a memória. Tá. Então, ele cruza e daqui começa a chamar um por um pelo nome para provar que eles podiam cruzar, soldado. que não perdia Provando que a era memória. A lenda é que aqui era o Rio Letes? É, Era segundo Segunda lenda? a lenda dos romanos. Acreditavam que esse era o Rio Leite. e aí você perderia a memória, esse que é o Quem problema. atravessava perdeu a memória. É que leten, em grego, é esquecimento. Ai, tá vendo? Esquecimento. O rio Letes. Esquecimento, leten. E aleten é não esquecer-se. Então a palavra verdade em grego, depois, né, com os filósofos, virou aletheia. Ah, Letéia. Aletheia é não esquecer-se. Então você registra uma verdade no coração e aquilo lhe marca. E eu não sabia que a lenda dizia que o Leten era aqui, o Rio Para Letes era alguns aqui. romanos era este o rio. Pronto, fantástico. Muito obrigado, Zé Maria. Tchau. Fala, hermana. Acho que mais está buscando momentos de felicidade. Essa outra, você é feliz ou você está feliz? A gente não pode estar feliz o tempo todo. Né? A vida, né, tem seus altos e baixos. Para você, acho que dá valor aos momentos de felicidade. Gente, desses assuntos como felicidade, sofrimento, esperança, relacionamento, dá para viver sem GPS. Ou seja, tentando encontrar em cada encruzilhada uma resposta que faça sentido. Dá para fazer isso. Mas assim, e aí agora eu vou falar com todo o amor do mundo, assim, dá muita agonia, para mim pelo menos, olhar e perceber uma certa confusão com coisas que são muito simples. Dá para imaginar que existe uma tradição que já vaza 5 mil anos de história da humanidade, que não é uma novidade, ou seja, cada vez que aparece isso, o que eu faço agora? E agora? O que é felicidade? O que é o sofrimento? O que é a dor? O que é o destino? Entendeu ou não? Pra gente que tá nessa situação, é uma novidade. Mas pra tradição, são 5 mil anos, ou são 10 mil anos de experiência acumulada. Né? Quer dizer, diante das quais perguntas começa, mas é possível ser feliz sempre ou não ser feliz sempre? Não foi o Ítalo que inventou, entende não? Tem uma resposta muito clara, muito óbvia, muito precisa para isso, que não é uma resposta fantasiosa. Então, ó, imagina que são duas linhas. A linha de baixo é o que a gente chama de alegria. E a alegria é um movimento vegetal da alma, ou seja, ou animal, ok? Não é possível, de fato, você manter uma linearidade aí, porque é evidente, se eu tô com fome, eu já não tô alegre. Não tem como, é isso que a Dana tá falando, que é dos altos e baixos. E aí se não dá para manter uma constância, uma linearidade, não dá. E só dá para manter uma linearidade na baixa, ou seja, você vai ser triste o tempo todo, aí dá. As depressões, né? Enfim, algumas doenças, então você nunca mais vai ficar alegre sequer, ok? Então, a atenção que eu vou falar, isso é terrível, você não consegue ficar alegre o tempo todo, você consegue ficar triste o tempo todo, ok? Isso dá para fazer. Mas tem uma outra linha, ou tem um outro movimento da alma que, independente dessa alegria, dessa tristeza inferior, é possível estar sempre constante. É possível você sempre estar com esperança ou com desesperança. Esse é o movimento do espírito, da vida em Deus mesmo. E a gente conhece o contrário, né? Ou seja, pessoas que estão em gozos ou em êxtases de alegria, né? Da droga, do sexo, não sei o quê, e com uma tristeza absoluta por baixo. Que não deixa a pessoa gozar, no final de contas, da alegria mesmo que aquela comida, ou que o sexo, ou que sei lá, vai estar trazendo, né? Isso existe, os movimentos, né? Muitas questões e problemas e dúvidas e confusões do nosso tempo são por um afastamento da tradição, né? Ou seja, o não conhecer mesmo, porque se perdeu, né? Tá meio esvaziado. Mas, por outro lado, tem muita gente que está anunciando a tradição também. Está anunciando as coisas que são respostas para o espírito e para as demandas mais profundas do homem.
Esperança. A esperança. Total. Total. Acho que nunca a gente teve um tempo de tanta esperança como que a gente está hoje, assim, no nosso tempo. Eu de fato acredito nisso. Não, beleza. Tudo bem. Obrigado mesmo. Posso fazer uma pergunta Claro. que tem mais a ver com uma angústia minha? Que tem algo que está relacionado com a minha história. Eu conheci meu marido, eu tinha 15 para 16 anos. E logo quando eu conheci, eu descobri que ele era viciado em cocaína. Então a gente passou um bom período nisso. Hoje em dia tem anos que ele não usa mais, que ele não faz uso. Ele já está começando a trabalhar um pouco com isso e eu estou pensando em trabalhar com como? isso. Como psicóloga, atendendo pessoas codependentes, familiares. Ele também? Ele está começando a fazer um trabalho também. Qual trabalho? Não tem formação, fazendo mentoria para adictos e codependentes. Só que, embora isso faz parte da minha história, da minha vivência que eu tive, eu tô com medo disso não fazer sentido para mim. Meu marido é ex-adicto, né? Ex-adicto, não tá, graças a Deus não tá mais, né? Tá 10 anos limpo e tal. Tua esposa é uma coisa que você sabe lidar, porque você precisou lidar com a parte terrível durante muitos anos e depois, graças a 10 anos, você tá ali. Então você pode dar uma contribuição muito grande para as famílias e para os codependentes, E que é uma carência. Baita, cara. E se você começou a fazer daqui 4 anos, você me diz, puta, não tem nada a ver com isso. Não quero. Você faz o quê? Volto. Volta. Ou continua, entendeu? Entendi. Desculpa. Eu falei que às vezes é só sobre simplificar. Cafezinho. Toma um cafezinho aí. Falei, cara, tu começa a atender. Você pode encontrar um grande sentido naquilo, sentido nenhum. Você tá entendendo? Se você encontrar um grande sentido, você continua. Se não tiver sentido nenhum, e atenção, o sentido nessa tua idade, a gente... É que eu falo pra Sônia, tá quase 40, isso, sabe? Eu fico botando pilha dela. Dessa tua idade, quase 40, mas sempre assim, na real, tá? O sentido tá muito mais no efeito que as nossas ações estão causando. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, se eu tô gostando ou não, que diabos é gostar também, entendeu o que eu quero dizer? Aí você fala, será que era isso que eu devia estar fazendo? Olha pros efeitos. As pessoas estão melhores, as pessoas estão te agradecendo, as pessoas estão de fato sabendo lidar com seus maridos, esposa, filho, pai, cacete. Tá no caminho certo. Entendeu? Eu tô aqui no Science Center em Harvard. Então, nessa lecture eu vou falar sobre a psiquiatria e o uso de esteroides anabolizantes e trazer alguns resultados de pesquisas que a gente está desenvolvendo nos nossos ambulatórios experimentais lá no Brasil. Doutor Ítalo Marcílio. Esse ano eu fundei o Instituto de Ciências da Mente, que é um instituto de ensino superior mesmo, tá? Então a gente conseguiu, depois de bastante tempo de gestão com o MEC, conseguiu o certificado, o credenciamento para poder emitir pós-graduação e agora eu estou terminando a aquisição de uma faculdade, então a gente vai poder ter bastante autonomia e liberdade em implementar cursos. Então o Instituto ele não é só um instituto de ensino superior, ok? Ele também se presta a atendimento. Então a gente tem clínicas espalhadas pelo Brasil, a sede está lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente tem um convênio com a Universidade de Derby, na Inglaterra, a gente tem um convênio internacional, então nossas publicações elas vão sair por lá. Todo esse assunto da interface entre a saúde mental e o universo dos hormônios é um assunto que me interessa especialmente. Quando a gente está lidando com expectativas acerca do corpo, e essa realidade, todos vocês que estão aqui nesse congresso, né, em geral é isso, performance e corpo, a gente tem que entender o que é possível e o que não é possível, dado o intervalo de tempo. Vocês são médicos que não estão lidando só com um número ou indicadores, né, no exame laboratorial. Vocês estão lidando com uma coisa que é muito sensível, muito delicada, é quase impalpável, é muito subjetivo, que é a expectativa acerca de si.
A expectativa é acerca, do corpo. E atenção, isso nem é tão subjetivo assim. Mas vocês estão lidando com outra coisa, que é a expectativa acerca da performance. Quando a gente está falando do assunto performance, qual que é o teto? Todo mundo sabe isso por experiência. Né? Quando eu alcanço um certo número na conta bancária, o que eu quero? Mais um pouquinho. Né? Então, uma das funções do médico que lida com esse tipo de paciente é conseguir, de algum modo, naquela interação, colocar as expectativas do paciente dentro dos limites da possibilidade. Um paciente que já tentou emagrecer, ou já tentou ter o corpo que ele queria várias vezes e não conseguiu. Esse não conseguiu, ele pode ser objetivo, ou seja, ele não conseguiu mesmo, ou ele conseguiu, mas não ficou satisfeito. Eu acho que é super importante na nossa anamnese, ok? A gente investigar esse tipo de fenômeno. Quando é que você começou? Quando é que foi a primeira vez que você usou um esteroide anabolizante? Tem uns 3 anos, tem uns 4 anos. Como é que foi esse uso? A gente nunca consegue encontrar uma precisão, não é isso? É difícil você ter um paciente que seja organizado o suficiente para te dizer exatamente o que ele usou, quando ele usou, por quanto tempo ele usou e fazer uma correlação de sintomas. A gente está aqui no Santuário de Bom Jesus do Monte e aqui existem algumas figuras, olha, no contorno do pátio, que eu queria que a gente desse uma olhada. Fui adicto durante mais de uma década e já tem 20 anos que eu me livrei e hoje eu ajudo pessoas. Deixa eu te perguntar, cara, como é que você parou? Você falou, desde a sua depressão até aqui, eu vejo que você é um homem de esperança. Sim. Qual que é o motivo da tua esperança? Se as virtudes elas são apresentadas, as 4, sem a conexão com a fé, o efeito que elas podem produzir no sujeito não necessariamente é o efeito do bem. Quando eu dava o foco, quando eu deixava o foco ficar em torno do problema, não tinha solução à porcaria da terapia.